Leitura do livro Andar no Espírito, Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas, profecias. Pois na quietude do meu espírito, a minha voz é conhecida, e os meus caminhos, os meus princípios e os meus preceitos são manifestos. Então, voe comigo, diz o Espírito da graça, pois sou eu, não homens, que exaltarei a você e lhe darei o seu lugar legítimo em mim. Pois a paz será o fruto, diz o Espírito da graça, o fruto pacífico, quando você me dá aquele lugar legítimo. Capítulo 14. Como orar efetivamente em línguas. Parece que há uma necessidade na igreja por um ensinamento lógico e prático sobre o funcionamento da oração em línguas. Então deixe-me lhe dar um guia básico para ajudá-lo a, entre aspas, edificar você, mesmo em sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, fecha aspas, efetivamente. Não se trata de quão alto ou quão baixo você ora, subtítulo. As pessoas sempre vêm até mim e perguntam: como você ora em língua, irmão Robertson? Eu simplesmente respondo: eu oro assim. Então, demonstro orando sobre a minha respiração. Mas, você não ora alto? Não, geralmente não. Eu respondo: Deus não tem nenhuma dificuldade em ouvir. É claro que se você orar alto, ele também não irá se importar. Então, alguém me pergunta: bem, e se for línguas de guerra? Eu perguntei: como se faz isso? Então, a pessoa demonstra quase bradando em línguas. Por que você grita desse jeito quando fala com Deus? Eu pergunto. Bem, eu pensei que estava falando com o diabo. Não, não. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2 diz que você está falando com Deus. Você pode orar alto se quiser, mas não vai demorar muito e as suas amígdalas acabará explodindo. Há também um grupo que diz: você não vai chegar a nenhum lugar em Deus a menos que você ore em língua de guerra. Eles berram e gritam em línguas, achando que estão se dirigindo ao diabo. Mas não importa se você grita ou sussurra quando ora em língua, você não está produzindo mais do que para o reino de Deus quanto estar gritando em língua do que quando ora sobre a sua respiração, porque é o Espírito Santo que supre a linguagem. Você não a criou, ele criou. E se o Espírito Santo é a origem da linguagem, ela sempre será cheia de poder. O mesmo acontece com a adoração. Não importa quão alto ou baixo você adora, e sim o quanto de todo o seu ser você entrega em cada frase da adoração. Você não pode adorar ao Senhor de verdade enquanto a sua mente está andando por aí analisando um problema. Quando eu comecei a viajar devido ao meu ministério, eu costumava andar pelo quarto do hotel orando no Espírito Santo. Eu ainda era muito ignorante com respeito à oração, então eu orava em línguas o mais alto que podia. Eu pensava que o volume alto fazia a minha oração ser mais poderosa. Eu ainda não havia aprendido que Deus não era surdo e podia ouvir a minha oração em qualquer lugar e em qualquer tom de voz. Mais tarde eu percebi que no momento em que a linguagem sobrenatural do Espírito Santo sai da minha boca, ela é liberada para Deus. Não faz diferença se eu estou sussurrando ou gritando. As palavras que saem do meu espírito em línguas têm o mesmo significado porque eu estou falando com Deus. É necessário orar fervorosamente? Interrogação. Você pode perguntar: e se eu não orar fervorosamente quando orar no Espírito Santo? Afinal, Tiago capítulo 5, verso 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago realmente disse isso, mas ele está falando sobre a oração da fé neste versículo. A oração de fé ocorre quando você olha para um monte e em sua vida e diz: monte, mova-se. Este tipo de oração fervorosa muito pode quando você tem força suficiente em seu caráter para se defender contra o inferno ou qualquer outra oposição até que o monte se mova. Mas se você ainda não tem força de caráter suficiente para fazer isso, a oração em língua irá trazer para um lugar onde você possa se defender até que você receba a sua resposta. Então, mesmo que você esteja orando fervorosamente em línguas ou não, não importa. Apenas depende do que Deus está fazendo no seu espírito.
Por exemplo, às vezes o Espírito Santo torna minha oração mais vigorosa, parecendo que eu estou lutando com algo, mas quando aquela unção vigorosa se vai, eu deixo ir. Eu confio na liderança do Espírito Santo. Ele sabe pelo que estou orando, mas eu não paro de orar. Volto a orar sobre a minha respiração. Ore para obter um estado de paz. Subtítulo: Na igreja em que eu sou pastor, em Tulsa, Oklahoma, nós nos encontramos regularmente para orar com o corpo unido. Nestes encontros, eu com frequência faço com que eles se sentem e se grudem na cadeira. Eles não fazem nada além de sentar lá e orar em línguas. Durante muitos anos, muitas pessoas têm tido dificuldade para fazer isto porque a carne delas ainda está no caminho. Elas não conseguem nem ao menos sentar e orar no Espírito Santo por 2 horas sem se mexer. É óbvio que elas não estão bem familiarizadas consigo mesmo ou com o Espírito Santo. Algumas vezes durante a oração, eu encontro em estado de paz que me faz deitar no chão por 2 ou 3 horas. Tudo é muito quieto e eu não quero me mover. Nestas horas, o Espírito Santo começa a me ensinar coisas sobre a sua palavra e as verdades que ele revela parecem ser muito claras. Que lugar maravilhoso no Espírito! Mas muitos cristãos não sabem sobre o lugar de paz inexplicável que pode ser atingido através da oração em línguas. Eles ainda não oram o suficiente para se familiarizar com ele. Você tem algo contra o andar enquanto ora em línguas, irmão Robson? Não, eu não tenho nada contra andar e orar, mas chega uma hora quando precisamos aprender a ter disciplina na oração para nos familiarizarmos com o Espírito Santo. Neste momento, o melhor que podemos fazer é ficarmos o mais quieto possível, enquanto o nosso espírito ora os mistérios de Cristo em línguas. Subtítulo: Edificação não significa sentimentos. Muitas vezes as pessoas buscam por sentimentos enquanto oram em línguas. É por isso que eu grudo as pessoas em uma cadeira durante a oração em conjunto para ajudá-las a ir além da busca por sentimentos. Você sente algo quando ora em língua, irmão Robson? Ah, sim. Não me entenda errado. Eu recebo muito bem as emoções quando elas vêm. De vez em quando, algo é edificado em meu espírito, até que finalmente é liberado para minha alma e então minha emoção diz: uau! Mas eu não julgo nada que recebo baseado no que sinto. Eu apenas permaneço orando em línguas e crendo na palavra que diz que estou me edificando. Veja, as línguas se originam em seu espírito, pelo poder do Espírito Santo. As emoções são adicionadas quando as línguas passam pela sua alma. É por isso que, se você gritar ou sussurrar, e se usar suas emoções ou não, o resultado da sua oração não será alterado. Quando comecei a orar no Espírito Santo, pensei que não estava orando efetivamente se não sentisse um formigamento em meus dedos ou atingisse um estado de empolgação emocional. Então passei por um período de oração em que cada vez que orava em língua, uma guerra emocional eclodia em meu interior. Eu quase parei de orar porque pensei que o céu estava fechado contra mim. Eu estava julgando a minha comunicação com o céu baseado nas emoções que sentia e não nas orações. Agora, eu sei que a edificação não significa sentimento. Orar no Espírito Santo é algo mais profundo que a nossa emoção. As emoções pertencem ao nosso âmbito da alma, mas poder edificação pertence ao âmbito espiritual.
O Espírito Santo até mesmo deixa o nosso intelecto de lado enquanto oramos em línguas. Isso é uma afronta para o nosso orgulho carnal. Podemos orar 3 horas no Espírito Santo sem que Deus nos diga sobre o que estamos orando. Por exemplo, uma vez tive uma visão sobre o México, orei no Espírito para tentar descobrir quando aquela visão iria acontecer. Eu importunei Deus sobre isto, perguntando por que ele não me mostrava mais sobre o avivamento que eu vi e que viria. Por favor, mostre-me que encontro foi o que eu vi, eu orei, mostre-me o que eu tenho que fazer. Finalmente, o Senhor me interrompeu numa manhã durante a oração e disse: se eu lhe disser em inglês o que tenho planejado para você, você iria estragar tudo. Ele estava certo, porque mais tarde, quando descobri o que iria me custar para cumprir o que ele queria que eu fizesse no México, precisei de uma edificação extra só para aguentar. Então, orar em línguas é algo mais profundo que o seu âmbito emocional. Vem do seu espírito, o fundamento sobre o qual a sua vida descansa, a parte de você que o Espírito Santo foi enviado para ensinar, nutrir e edificar. Isso pode significar que você nem sempre experimentará emoções maravilhosas, mas a edificação é um processo necessário pelo qual você é transformado na palavra que você ouviu, a palavra que determina o padrão em sua vida. Subtítulo: o papel da adoração. Então, a edificação não inclui necessariamente as minhas emoções. Se eu quiser sentimentos, ou eu adoro, porque isto foi feito para trazer as emoções divinas que eu preciso para fortificar o âmbito da minha alma. Você não pode fazer nada melhor em meio à tribulação do que adorar. A adoração sustenta você, estabiliza suas emoções para vencer as tribulações. Contudo, você não quer apenas ser sustentado quando um problema vem, você quer ir adiante em Deus e ser livre do problema. Este é o trabalho do Espírito Santo e é aí que a oração em língua entra, porque todas as mudanças permanentes vêm de dentro. É por isso que Tiago disse que você deve se regozijar quando passa por tentações, testes, tribulações. Regozije-se em meio às suas aflições, enfermidade, perplexidade. Alegre-se quando você volta a sua atenção inteira para Deus, liberando suas emoções e admiração e adoração ao seu Pai. Aquela alegria irá estabilizar o âmbito de sua alma e a parte de você onde o diabo opera. Subtítulo: o rompimento de barreiras pessoais através da adoração. Um conceituado evangelista e grande amigo meu foi levado para o céu para visitar Jesus. Enquanto estava lá, Jesus disse a ele: o meu povo não me adora o suficiente. Com frequência, o único momento em que passamos tempos em louvor e adoração é na igreja. Se isso for verdade, é preciso que seja feita uma mudança. As maiores experiências com Deus que eu já tive em minha vida, além de vê-lo curar uma pessoa cega ou muda, aconteceram enquanto eu estava adorando e, em particular, com apenas algumas pessoas presentes. Por exemplo, eu já mencionei que logo depois que fui batizado no Espírito Santo na igreja e falei em lábios gaguejantes, tive uma experiência pessoal enquanto adorava a Deus em minha casa. Naquela época, eu estava passando por uma intensa batalha espiritual. Eu podia sentir a natureza carnal tentando se apoderar vagarosamente de mim novamente. Enquanto Rosalie orava comigo, eu andava sem parar pela sala, louvando, adorando fervorosamente a Deus. Eu não queria me entregar à minha carne, mas parecia que eu estava quase sem força. Eu realmente não sabia como orar. Naquela época, não fazia muito tempo que eu havia sido salvo e no ano seguinte eu nasci de novo.
Nasci de novo, eu ia para a igreja e voltava para o mundo. Quando eu estava no mundo, podia ser encontrado em lugares não muito bons, então eu ia e vinha, resistindo às tentações da carne, a orar e louvar a Deus da melhor maneira que eu sabia. Eu não sabia o que fazer, exceto levantar as minhas mãos a Deus e dizer aleluia, glória a Deus, repetidas vezes. De repente, uma sensação quente veio sobre mim, começando pelas pontas das minhas mãos que estavam levantadas. Esta sensação flui pelos meus braços, ombros, dentro do meu peito e pareceu alcançar a minha mente. Quando esta sensação fluiu em minhas pernas, eu caí para trás, minha respiração parou, mas eu quase não pude notar. Ao invés disso, eu comecei imediatamente a falar em outras línguas, sem esforço algum. Por horas, eu continuei a me entregar no Espírito Santo. Aquela linguagem sobrenatural cresceu até se tornar uma linguagem de oração completa e fluente. Esta forte unção do Espírito Santo, que começou por volta de meia-noite, permaneceu sobre mim até as 4 horas da manhã. Foi uma experiência de mudança de vida para o meu coração faminto. A segunda vez que experimentei um mover poderoso do Espírito Santo foi quando eu estava mais uma vez adorando a Deus. Naquela época, eu estava cortando madeira em Oregon, trabalhando para sustentar minha família. Eu estava em campanha pela salvação do meu patrão e de um empregado amigo meu, cujo apelido era Forte. Forte era um homem novo e magrinho, que se drogava e tinha hábitos de mentir. Eu testemunhava para ele e para o patrão dia e noite. Quando meu patrão não tinha mais dinheiro para me pagar, eu me demiti e continuei trabalhando de graça para poder continuar testemunhando para aqueles dois homens, porque eu não estava mais sendo pago. Meu patrão não podia me dizer onde cortar as árvores. Isto foi bom para mim, porque eu pude escolher trabalhar perto do Forte. Sempre que Forte desligava o seu serrote para um repouso, com empenho, eu começava a pregar. Você precisava ver como ele logo ligava o serrote novamente. Bem, eu finalmente convenci Forte a nascer de novo. Ele recebeu Jesus em uma tenda de lenhadores, mas muito longe de Lake Off, fora de Clyford. Enquanto Forte estava dentro da tenda, eu e outro lenhador cristão andávamos ao redor com as mãos levantadas, adorando o Senhor e tentando orar para que Forte fosse salvo. Naquela época eu não acreditava que alguém fosse verdadeiramente salvo, a menos que sentisse alguma coisa. A cada 5 minutos eu impunha as mãos em Forte e orava no Espírito Santo. Então, de repente, durante a madrugada, a presença de Deus entrou naquela tenda. Até hoje, eu não sei dizer se foi um anjo ou o Espírito Santo. Eu caí em uma cama de lona e comecei a rir alegremente no Espírito Santo. Fiquei tão bêbado no Espírito que não conseguia levantar da cama. Em meio a tudo isso, Forte foi salvo, cheio do Espírito Santo. Nós três gargalhamos e rimos no Espírito Santo, oramos em línguas e nos regozijamos até o amanhecer. Todos que puderam nos ouvir devem ter pensado que estávamos loucos. No dia seguinte, meu patrão estava bravo comigo pelo que havia acontecido na tenda na noite anterior, mas eu não tinha que dar satisfação a ele, pois estava trabalhando de graça. Então, para minha surpresa, ele veio até mim e disse: "Tem algo errado comigo." Eu disse: "Eu sei o que é. Você precisa orar." Ele respondeu: "Tudo bem, mas será que não podemos ir
para o outro lado do lago, onde não tem ninguém? Claro que podemos, eu respondi. Então o outro lenhador cristão e eu levamos o patrão para o outro lado do lago e oramos para que ele viesse para o reino também. Logo depois de tudo isso, Forte desapareceu. Quando ele reapareceu alguns dias depois para receber seu pagamento, estava bêbado de volta às drogas. Ele não voltou mais. Alguns anos mais tarde, depois de eu ter entrado no Ministério Integral, fiz um encontro em Kleinmart Fries. Eu estava sentado na sala no fundo após o culto quando um homem jovem, chonchudo e bem vestido veio até mim. Oi, você se lembra de mim? Ele perguntou. Não, não me lembro. Eu disse. Eu trabalhava com você na serraria. Meu nome é Fulano. Isso não significa nada para mim. Então ele disse. Você me chamava de Forte. O único Forte que eu conheço era um mentiroso e um drogado. O homem jovem apenas riu e disse. Aquele era eu. Eu olhei para ele admirado. Você? Bem, o que está fazendo aqui neste encontro? Ah, você não sabe? Eu sou um dos pastores colaboradores que patrocinam este encontro. Eu quase desmaiei. Aquele avivamento no Espírito Santo que tivemos naquela noite na tenda da serraria havia produzido um bom fruto para o reino de Deus. Tudo porque 2 crentes adoraram a Deus. Como posso passar 3 horas com o Senhor? Com frequência me perguntam sobre a maneira mais poderosa de se passar 3 ou 4 horas na presença de Deus. Se este é todo o tempo que uma pessoa tem em uma semana, após muitos anos de oração e espera em Deus, a minha resposta se resume em 3 coisas básicas. Primeira, adoração e louvor, que supre o poder necessário que nos sustenta durante nossas tribulações, trocando nossas fraquezas pela força de Cristo. Segundo, confissão da palavra de Deus, falando com os montes em nossas vidas, que precisam ser removidos, doenças ou dor, finanças, tormentos, preocupações ou medo e etc. Terceiro, oração em línguas, a linguagem sobrenatural que não só edifica, mas também traz a revelação. Veja, não são as mensagens que você ouve um ministro pregar por 1 hora, recapitulando. Veja, não são as mensagens que você ouve um ministro pregar por 1 hora toda semana que mudarão a sua vida. O pastor ou mestre ungido só pode fornecer algumas informações requeridas para a mudança necessária, mas a mudança verdadeira vem quando na privacidade, recapitulando, mas a mudança verdadeira vem quando na privacidade do seu lar você aplica a palavra ao problema que você está encarando. A sua vida é transformada em proporção exata ao tempo pessoal que você passa orando no Espírito, confessando a palavra e adorando. É importante entender que a direção de ajuda que lhe darei para passar tempo com Deus é apenas isso, uma direção de ajuda. Não se trata de uma fórmula que você precisa seguir à risca para ter comunhão com o Pai. Apenas siga a liderança do Espírito Santo à medida que você desenvolve essas três áreas do seu andar com Deus. À medida que você fizer isso, você experimentará uma nova dimensão de oração, respondida em uma percepção forte e contínua na presença de Deus. A primeira hora, adoração. Na primeira hora, eu
entraria na presença de Deus em adoração, louvor e agradecimento. Eu diria: aqui estou eu, Pai. Eu não tenho nenhuma necessidade para apresentar, porque todas as minhas necessidades foram supridas na cruz há 2000 anos atrás. Eu estou aqui apenas para ter comunhão com você, porque você era o meu Pai e eu sou o seu filho. Eu subirei ao seu monte santo e verei o quão alto eu posso louvá-lo e adorá-lo. Meu objetivo é desenvolver um relacionamento com Deus baseado na comunhão ao invés da necessidade. Muitas vezes os crentes entram na presença de Deus apenas quando são instruídos na igreja ou quando precisa de alguma coisa, mas uma das melhores formas de adoração é entrar na presença dele em nossa vida pessoal para louvá-lo e adorá-lo como nosso Pai Celestial, simplesmente porque nosso nome está escrito no livro da vida. Deus é extremamente feliz porque, recapitulando, Deus é extremamente feliz porque somos seus filhos e porque Ele é o nosso Pai. É como um pai que ama seu filho, Ele quer passar tempo conosco, em comunhão ao redor de seu trono. Ele gosta quando levantamos nossas mãos santas e dizemos o quanto o amamos em pura comunhão. Então, como entraremos na presença de Deus? Bem, o Espírito Santo foi enviado para glorificar Jesus, João capítulo 16, versículo 14. Todo o seu ministério é trazer você na presença de Jesus. Então, Jesus o leva à presença do Pai e o mesmo princípio que Jesus ensinou os seus discípulos de como entrar na presença do Pai se aplica ao entrarmos na presença de Jesus. Jesus disse: quando você orar, diga: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mateus capítulo 6, no verso 9. A palavra santificar significa levantar o seu nome acima de todo em nossas vidas. Significa entrar em sua presença com reverência e adoração. Hipoteticamente falando, estamos sempre na presença de Deus, pois temos o nome de Jesus e podemos lhe rogar em qualquer momento do dia. Mas quando temos tempo para entrarmos na presença de Deus com protocolo, deixe-me lhe dizer que existe uma maneira de agradá-lo. Em primeiro lugar, existe uma maneira de me oferecer a Deus em adoração pessoal. A primeira parte de mim que devo oferecer perante Ele é a minha alma, meu intelecto, minha vontade, minha emoção. Eu posso não ter vontade de oferecer a minha alma a Deus. Pode ser que ninguém esteja me ajudando a fazer isto. Uma banda não me segue criando uma atmosfera para adoração. Nem sempre tenho um aparelho disponível para tocar música de adoração para mim, mas quando entro na presença de Deus, oferecendo minha alma, quase sempre acabo adorando em espírito. Em segundo lugar, quando venho perante Ele, preciso mostrar-lhe respeito. Um embaixador mostra honra a um rei terreno ao se curvar perante ele, oferecendo-lhe presente. Quanto mais nós devemos mostrar respeito na presença do Rei dos Reis, com a oferenda de nossa alma. Às vezes esquecemos na presença de quem estamos entrando. Sim, Jesus é o nosso melhor amigo. Sim, Ele é o nosso confidente. Mas quando vamos até Ele com um pedido em adoração, Ele é o nosso sumo sacerdote e merece a nossa maior honra e respeito. É por esta razão que é importante não deixarmos nossa alma se distrair para resolver algum problema quando ela deveria estar adorando o Rei dos Reis. Se queremos que a nossa alma seja abençoada pelo Rei, então precisaremos mantê-la na presença dele. Se não fizermos isso, estaremos desrespeitando-o totalmente. A segunda hora, confissão da palavra de Deus, subtítulo. Então,
Eu passaria a minha segunda hora com o Senhor, reconciliando com a cruz o problema que estou encarando no momento. Como? Substituindo com as palavras da minha boca a imagem do problema que o diabo manda para o meu caminho, para a imagem que está na palavra. Esta é a minha herança, é o meu direito como crente. Ao entrar na segunda hora, eu diria: Pai, obrigado porque os diabos estão sujeitos a mim. Obrigado porque a doença que é causada direta ou indiretamente pelos diabos estão sujeitas a mim. Em seu nome. Obrigado porque fui liberto da pobreza e ela também está sujeita a mim, em seu nome. Obrigado por todas estas coisas, Pai. Então, com licença, Pai, vou utilizar a fé e a palavra que você me deu, pois o diabo está invadindo o meu território. Eu as usarei para combater com o poder da confissão esta invasão. Você disse que se eu não duvidar da sua palavra no meu coração e confessá-la com a minha boca, o mesmo poder incrível que operou o fenômeno mais milagroso de todos, o novo nascimento, irá também operar para mover o meu monte. Depois, eu passaria o resto daquela hora confessando a palavra de Deus, especificamente pelo meu problema. Eu falaria com o monte em minha vida da mesma maneira que Jesus falou com a figueira em Marcos capítulo 11, no verso 14. Por exemplo, se eu estivesse lidando com um problema financeiro, eu confessaria mais ou menos assim, repetidas vezes: pobreza, você não foi reconciliada com a cruz. O próprio Jesus se sobrecarregou da minha pobreza através de um ato de graça, porque ele, sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9. Você pode me ouvir, pobreza. Eu tenho uma aliança com Deus. Você não pode permanecer em minha vida. Você está amaldiçoada. Você vai sair da minha vida. E prosperidade, eu chamo você do norte, do sul, do leste e do oeste. Finanças, eu ordeno que vocês aumentem. Eu estou reivindicando os meus direitos como um crente por uma dádiva que Deus me deu, a confissão de fé na palavra dele. Por toda aquela segunda hora, e assim como eu falaria com a montanha da pobreza, amaldiçoando, ordenando a que ela saísse da minha vida. Eu gosto muito de atormentar o diabo ao fazer exatamente o que descrevi. Acho que não existe nada o que faça mais triste. No entanto, alguém pode dizer: adoração a Deus por uma hora faz sentido? Mas confessar a mesma coisa repetidas vezes para o meu problema não é também uma forma de implorar? Não, não é. Você implora a Deus quando pede por algo que ele já deu repetidas vezes, como a cura ou libertação de um vício que o tem deixado em julgo. A confissão da palavra de Deus usa a fé que Deus já pôs em seu coração para reivindicar o que ele já disse a respeito do seu problema, uma vez que oramos a oração de fé sobre o problema. Não precisamos falar para Deus sobre ele, e sim falar para o problema sobre Deus. A terceira hora, a oração em línguas. Finalmente, ao entrar na terceira hora, eu diria: bem, Pai, eu já me reconciliei aquele problema com a cruz, eu já desembaiei agressivamente a espada do Espírito, a palavra de Deus, nessas últimas horas, e algumas coisas foram mudadas no Espírito. Obrigado porque já recebi a minha resposta. Mas agora, Pai, me dê licença. Vou orar os mistérios de Cristo. Preciso de um pouco de edificação e de fortalecimento no meu homem espiritual. Então, eu passaria aquela terceira hora orando em línguas. Eu deitaria, sentaria ou caminharia, edificando-me na minha fé santíssima a orar no Espírito Santo. Quando você faz isso, muitas vezes você começará a se sentir tão edificado que não vai querer parar. Você dirá: acho que vou acrescentar mais uma hora de oração em línguas. Veja, descobri algo que posso fazer durante aquela terceira hora propositalmente, só porque eu quero, e que carrega uma promessa de Deus para edificar a parte de mim em que eu não posso duvidar, meu coração. O que eu estou dizendo enquanto oro? Na maioria do tempo, eu não sei porque o meu entendimento fica infrutífero, mas eu sei que o meu espírito está comunicando segredos divinos e mistério perante o Pai, e que eu estou edificando na minha fé santíssima, em meu homem interior, ou em meu coração. Então, se eu tivesse apenas 3 horas para passar com o Senhor durante a semana, é desta maneira que a usaria. Se por alguma razão eu só pudesse orar por 1 hora naquela semana, eu quebraria aquelas horas em 3 segmentos de 20 minutos para adoração,
Confissão e oração em línguas, todos esses três tipos de oração foram feitos para beneficiar você e fazer de você um receptor do trabalho consumado da cruz. Os benefícios da meditação na palavra. A meditação na palavra de Deus é uma das direções mais importantes que eu poderia lhe dar para revelar os mistérios divinos através da oração no Espírito Santo. Por mais de um quarto de século, eu tenho tentado orar em língua o máximo possível no meu próprio andar com o Senhor e tenho colhido ricas recompensas. Um dos maiores benefícios que experimentei veio através da meditação na palavra de Deus enquanto oro. O que é meditação? É um processo de assimilar a palavra de Deus em sua alma e espírito. Ao meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo pega o conselho de Deus na forma da palavra e o reconstrói em seu espírito de tal maneira que se torna o seu discernimento, sabedoria e conselho. A meditação não só faz com que você reconheça a palavra de Deus, e é verdade, mas também faz com que ela seja incorporada em seu espírito. Em outras palavras, a palavra não só se torna uma parte de você, mas por ser implantada em seu coração, você se torna parte dela. Meditação na palavra e oração em línguas. Eu dei a você algumas direções práticas sobre o que fazer se você tivesse apenas 3 horas para passar com o Senhor. Mas isso não nega o fato de que quanto mais você ora em língua, mais claro e definido o canal divino se torna, através do qual Deus se comunica com você. É para o seu benefício eterno que você ora muito no Espírito Santo, edificando-se em sua fé santíssima. Ao orar em línguas, o mestre da sua nova natureza usa a linguagem sobrenatural que ele trouxe do céu para começar um processo de iluminação em seu interior. Dentro daquela linguagem não reside apenas os mistérios do plano de Deus para a sua vida, mas também o entendimento de toda a Bíblia. Portanto, o Espírito Santo vive na esperança do dia em que você se entregará à meditação da palavra de Deus. Quando você faz isso, você também faz o mistério de iluminação dele muito mais fácil. Eu reconsidero uma bênção que a minha alma fique infrutífera enquanto eu passo 3 ou 4 horas orando em línguas. Por quê? Porque aprendi a ocupar minha mente com a palavra de Deus enquanto meu espírito está orando. Já se tornou automático para mim. Quando me sento para orar em línguas, pego minha Bíblia e começo a ler. Meu treino favorito é pegar um livro como Gálatas, Efésios ou Filipenses, e ler repetidas vezes enquanto oro em línguas por horas. Com frequência, me sento em uma cadeira ou deito no chão e oro por 1 hora ou 2. Então, abro minha Bíblia em um lugar conveniente e começo a andar pelo quarto orando por outro tempo para o meu espírito ouvir, caso o Espírito Santo diga algo através daquele canal de comunicação. Então volto para a Bíblia e leio o livro inteiro novamente, orando em línguas. Ainda bem que minha alma e meu espírito podem receber de Deus ao mesmo tempo. O Espírito Santo pega todo o conhecimento acumulado que eu depositei em minha mente ao ler algo na Bíblia repetidas vezes e usa para o processo de meditação constante. É deste lugar que se origina muitas das revelações que recebo. Meditando na palavra na igreja primitiva. Meditar na palavra enquanto oro não é algo novo ou diferente para mim. Pense sobre os primeiros apóstolos. Em Atos capítulo 2, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, em Atos 6, eles passaram por um problema a respeito da administração justa da comida entre os crentes. Os apóstolos disseram: não é certo que estejamos distraídos da palavra de Deus para servir às mesas. Vamos escolher alguns homens de alta estima entre vocês para fazer este trabalho. Então, poderemos nos entregar continuamente para a palavra de Deus e a oração. Atos capítulo 6, no verso 2. A que parte da palavra os apóstolos se entregaram? A todas as promessas do Antigo Testamento. Lembre-se, esta era toda a palavra que eles tinham naquela época. Eles não podiam abrir a Bíblia e ter todo o fundamento da igreja como você pode. Então, os apóstolos se entregaram continuamente a todas as promessas do Antigo Testamento enquanto se entregavam ao mesmo tempo à oração. Sobre que tipo de oração os apóstolos estavam falando? Bem, qual a experiência estava mais fresca em sua mente?
Eles haviam acabado de receber a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, com a prova de falar em línguas. Então, eles estavam orando naquela nova linguagem que o Espírito Santo havia lhe dado. Os apóstolos oravam em línguas continuamente, enquanto meditava as promessas do Antigo Testamento. Esta prática ajudou a estabelecer o fundamento da igreja, porque Deus tinha condições de trazer os mistérios de Cristo. Podemos também ver o princípio de meditação na palavra na vida do apóstolo Paulo, quando orava no Espírito. Lembre-se, com exceção de Jesus, Paulo recebeu mais revelação do que qualquer outro homem desde Moisés. Já conhecemos uma de suas chaves para receber aquelas revelações. Depois de ser cheio com o Espírito Santo, Paulo fez a declaração de que orava em línguas mais do que qualquer outra pessoa. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 18. Mas a meditação na palavra de Deus era outra chave importante. Veja, Paulo disse que era um fariseu, um hebreu de hebreu. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Isso significa que ele começou a memorizar as escrituras do Velho Testamento por 7 horas todos os dias, começando aos 3 anos de idade. Acredito que todas as escrituras do Antigo Testamento, guardadas no interior de Paulo, combinadas com a sua oração em língua, mais do que todos vós, foram cruciais para capacitar Paulo a receber tanta revelação para a fundação da igreja. Aquela revelação uniu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que eu posso lhe assegurar é que Paulo foi o único apóstolo que entendeu minuciosamente o relacionamento de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Hoje este entendimento parece ser muito comum, mas nos dias de Paulo era desconhecido. E duas chaves que fizeram Paulo receber tal profunda revelação foram a oração em línguas e a meditação na escritura do Antigo Testamento. Confissão, a maior forma de meditação. Deus criou a você e a mim com a capacidade não só de crer, mas também de nos adaptar ao estado continuamente acreditando e nos sujeitando. Infelizmente, esta habilidade pode operar em nós para o bem e também para o mal. É por isso que Deus deu a Josué esta instrução quando ele estava a ponto de liderar os filhos de Israel à terra prometida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué capítulo 1, no verso 8. Que instrução incrível! Em primeiro lugar, Deus disse: não permita que a palavra se aparte da sua boca. Isso significa que a palavra em sua boca nunca deve ser substituída por qualquer outra coisa. Quando você permite que a sua boca se aparte da palavra, você passa a concordar com as circunstâncias que estão contra você. Mas se você continuar a confessar a palavra, você continuará operando na aliança entre você e Deus contra as circunstâncias adversas. E ao se submeter constantemente à palavra, por confessá-la repetidas vezes, você estará aplicando uma das maiores formas de meditação. As circunstâncias não fazem acepção de pessoas, elas virão para você de dia e noite. Mas quando você está cara a cara com essas situações que parecem impossíveis de serem vencidas e continua confessando as promessas de Deus, repetidas vezes você está meditando dia e noite. Através da meditação, você está dando à palavra de Deus a oportunidade de transformar você e seu modo de pensar para que você se torne a pessoa vitoriosa que deve ser. Com o tempo você irá se adaptar ao que você está se sujeitando continuamente. É por isso que Deus disse a Josué que não permitisse que a palavra se apartasse de sua boca e que meditasse dia e noite, pois ele queria que Josué se sujeitasse continuamente à palavra de Deus. Visualize sua resposta. Devido às nossas agendas ocupadas, muitos de nós não podemos ler, estudar ou memorizar a palavra dia e noite, mas podemos meditar na palavra dia e noite, ler, estudar e memorizar. Podem apenas ajudar a meditação, não substituí-la. Você pode passar por várias novas circunstâncias em seu espírito e mente ao meditar dia e noite sobre o que Deus disse sobre o seu problema. Logo, você não conformará com o problema. Ao invés disso, a sua fé, seus pensamentos e suas atitudes deixarão o problema para trás, embarcando em uma jornada em Deus, onde toda promessa é sim e amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Você pode encontrar um lugar em Deus onde sua boca descreveu a vitória tantas vezes que pode visualizá-la no interior do seu espírito. Esta visualização da vitória se torna tão poderosa que substitui toda qualquer coisa que
mostre derrota. Então, quando você passa por um problema ou estiver a ponto de conquistar algo para o reino de Deus, comece a ouvir e ler passagens da Bíblia que se referem ao seu problema específico. Continue fazendo isto até que haja um grande reservatório da palavra de Deus em seu interior. Medite nessas passagens dia e noite, confessando-as as repetidas vezes. Faça com que elas passe pela sua mente várias vezes até que a visualização da palavra em seu coração se torne mais forte que a visualização do obstáculo em sua mente. Pegue a palavra do seu espírito e repasse em sua mente enquanto você está dirigindo, limpando a casa ou trabalhando. Quando você puder, confesse a vitória em voz alta, use a sua palavra para visualizar sua vitória. Então Deus irá fazer para você o que ele prometeu a Josué, pois então você será próspero e bem-sucedido. O papel da meditação ao superar minha falha. Posso confirmar a verdade desde o princípio vital pela minha própria experiência. Por exemplo, jamais esquecerei a primeira vez que tentei pregar. Era uma quarta-feira de noite em um culto em uma pequena igreja ultra santa em Oregon. Além da minha mulher, Rosalie, havia apenas outras 3 ou 4 pessoas presentes. Eu tinha certeza de que conseguiria pregar. Muitas outras vezes, aquelas mesmas 4 pessoas haviam sentado comigo com minha mulher em cafeterias, falando sobre Jesus. Eu me empolgava tanto pregando e batendo na mesa que quase derramava nosso café. Mas, ao me levantar na igreja, em frente às mesmas 4 pessoas, para pregar a palavra de uma maneira oficial, algo aconteceu. Acho que foi o medo de ser posto em uma posição onde eu sentia que teria que produzir alguma coisa. Mesmo no colegial, eu preferia ter uma nota baixa em inglês ao invés de fazer um trabalho oralmente. Eu ficava branco, zonzo, só de pensar. No entanto, lá estava eu de pé, através de um púlpito, com uma página cheia de anotações e todos olhando para mim. Rosalie disse que eu fiquei branco, tentando juntar coragem para começar a falar. Então, de repente, a porta se abriu e 3 outras pessoas entraram e sentaram-se. E isso foi o fim. Elas eram completamente desconhecidas. Eu quase desmaiei ao me apoiar no púlpito. Ainda posso me lembrar de ver as juntas dos meus dedos da mão ficarem brancas como quando olhei para elas. Eu tinha medo de olhar para as pessoas. Finalmente tomei coragem o suficiente para ler o meu texto, mas então me deu um branco. No mesmo dia, eu já havia pensado sobre milhares de coisas para dizer, mas tudo o que estava na minha mente havia sido apagado pelo pânico. Então, em uma medida de emergência, peguei as minhas anotações e comecei a ler, mas a situação ficou ainda pior. Quando terminei de lê-las, não tinha mais nada para dizer. Fiquei paralisado pelo medo. Olhei com um ar de ovelha para minha pastora, buscando ajuda. Ela veio até o púlpito para me salvar. Eu estava tão machucado que queria chorar. Demorei muito para chegar à minha cadeira. Sentei a tempo de ouvir a pastora pedindo desculpa para as pessoas, dizendo: "Desculpe-me, pessoal." Ele me disse que havia sido chamado para pregar. Aquela experiência horrível durou por volta de 7 minutos. Naquela noite, enterrei a minha cara no travesseiro e chorei até que parte da dor fosse embora. Demorei muito tempo para me pôr atrás de um púlpito e pregar novamente. Quase 2 anos. Parecia que aquela noite havia confirmado tudo o que eu já sabia. Eu não possuía o necessário para ser um pregador. As palavras do meu avô gritaram em meu ouvido: "Você nunca será nada." Depois de ficar arrasado com a minha primeira tentativa de pregar, eu sabia que havia uma montanha de programações e imagens ruins para serem superadas, mas graças a Deus, nos meses seguintes, algo aconteceu para quebrar aquele padrão mortal. Aprendi sobre a importância da meditação na palavra de Deus. 2 anos depois, juntei coragem novamente para minha segunda tentativa de pregar, mas alguma coisa estava diferente desta vez.
Embora eu não houvesse estado fisicamente perante uma multidão por nenhuma razão naqueles 2 anos, através da meditação eu já havia estado perante multidões de pregadores centenas de vezes. Eu fechava os meus olhos e me via pregando, eu podia até me ouvir pregando a mesma mensagem repetidas vezes em meu espírito. Eu estava criando a imagem da vitória em meu interior. Veja, eu meditava sobre os versículos que descreveram a imagem da verdade a qual eu precisava me adaptar. Versículos como eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, no verso 13. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João, 1 João, capítulo 4, no verso 4. Eu fiquei meditando nesses versículos até que eles mudaram a minha maneira que eu me via. Foi incrível. Quando o momento veio, era como se eu já houvesse pregado centenas de vezes. Eu fiquei maravilhado com a facilidade para me adaptar a imagens que haviam sido criadas em meu espírito através da meditação. É isso que faz a meditação tão poderosa. Ela substitui o problema com a palavra e o medo de falhar com a fé em cada área de nossas vidas, assimilando a palavra na alma. A sua alma foi criada para assimilar. Por exemplo, se você se mudasse para um país onde as pessoas falam uma língua que você não sabe, você começará a assimilar aquela língua apenas por estar em contato constante com o uso dela. Toda a sua mente seria usada para fazer com que você aprendesse aquela língua automaticamente. Você não precisaria sentar e ouvir uma fita que dissesse repetidas vezes aquelas línguas, obrigado ou como vai, para você memorizar. Da mesmo modo, você pode se aproximar da palavra de Deus de uma maneira que a sua alma, o seu intelecto, vontade e emoção possa assimilar automaticamente e então possa começar o processo de transformação com a verdade da palavra. Por exemplo, alguns homens na minha igreja que são chamados para socorros me perguntaram sobre que livro da Bíblia eles deveriam meditar para se sobressair em seus chamados pessoais como homens de negócio. Uma de suas principais preocupações era aprender a possuir o dinheiro sem que ele os possuísse. Então eu lhe disse: peguem o livro de Provérbios e leiam 50 vezes lentamente, prestando atenção e reconhecendo o que está escrito em cada versículo. Vocês podem não entender o que cada versículo significa, mas pelo menos entendem o que eles dizem. Se vocês passarem por uma palavra desconhecida, procurem-a em um dicionário para que, da próxima vez que forem ler, saiba o que ela significa, mas não faça estudo ou use referência. Apenas leia o livro de Provérbios 50 vezes. Por que eu instruí aqueles homens a fazer isto? Porque quando terminasse de ler Provérbios 50 vezes, suas almas já haveria assimilado todo o livro. Talvez haja 3 versículos, ou um no capítulo 2, ou no capítulo 5, e outro no capítulo 9, que darão a eles o entendimento de um versículo no capítulo 14. Mas este entendimento não viria até que houvesse lido o livro 50 vezes, assimilando em sua alma. Veja, quando você ler um livro da Bíblia, repetidas vezes, você se põe em meditação constante, você está alimentando o seu espírito com o material cru que o Espírito Santo precisa para iluminar o livro inteiro para você. Um dia, o tema central ficará claro para você. Então, todos os versículos ao redor aparecerão junto com o entendimento e com eles se relacionam uns com os outros. Entender como se os versículos se relacionam uns com os outros é uma passagem da Bíblia e uma parte importante do processo de meditação. Uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou a respeito da meditação foi nunca tirar um versículo do seu contexto. Se existe um versículo que estou tentando entender, o Espírito Santo me alerta para encontrar onde o assunto daquele versículo começa e onde termina, para que eu leia aquela passagem repetidas vezes. Desta maneira, eu o ajunto nas minhas meditações. O processo de assimilação acontecerá automaticamente
até mesmo quando você dorme. Por exemplo, suponha que você leu 1 João 100 vezes. Aliás, esta é uma boa tarefa de início para oferecer sua alma para a meditação. Qualquer coisa em você que não ama as pessoas irá guerrear com este livro. Então, suponha que logo depois alguém lhe faça algo de errado e você levante uma montanha de mágoa por uma ofensa mínima. A mente de Deus, que você assimilou de 1 João, o ajudará a entender o que é e o que não é importante quando você dorme. Ela engrandecerá a verdade que você assimilou a respeito do amor de Deus e nivelará aquela montanha de mágoa. É isto que eu quero dizer com meditação constante. O processo de assimilação acontecerá automaticamente, da mesma maneira que você aprende uma nova língua em um país onde todos a falam, menos você. A sua alma foi criada para transformar você naquilo que você mais se sujeita. Se for uma nova língua, que todos estão falando menos você, você automaticamente irá começar a aprendê-la. E se você está se entregando à oração do Espírito Santo e à palavra, lendo, falando, passando pela sua mente repetidas vezes, então seu homem espiritual irá automaticamente começar a ser iluminado pela revelação da verdade de Deus. Essas direções que eu lhe dei para orar no Espírito Santo não são de maneira alguma exaustiva. Elas são apenas sinais que lhe mostram o caminho para uma vida de oração mais efetiva. Lembre-se, a sua chave para revelar mistérios divinos é a oração em língua. O seu objetivo é a vontade perfeita de Deus para a sua vida e o seu ajudador durante esta jornada e o Espírito Santo que mora em seu interior.